Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do nosso mini curso Terapeuta Analista Corporal. Muito provavelmente você chegou até aqui porque viu um vídeo meu circulando na internet, aonde naquele vídeo eu analiso o olhar de uma menina, aonde eu mostro a boca dela em formato de U invertido, que revela uma inveja, uma tristeza profunda e até um certo desprezo. E quando você viu aquilo, é bem provável que você tenha pensado em duas coisas. A primeira, nossa, como é que ela sabe disso? Será que ela é adivinha? Será que ela tem um dom? E a segunda, que é que te trouxe aqui? Será que qualquer pessoa pode fazer isso? Será que dá para mim ver o meu marido, o meu chefe, a minha sogra, os meus filhos, a minha esposa, e entender o que eles estão sentindo de verdade só de olhar para eles, só através de uma foto? Eu preciso começar essa aula te olhando no olho e te trazendo algo que, na verdade, pode até te chocar. E o que eu preciso dizer a você é que eu não adivinho nada. Eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho um dom sobrenatural. E eu não leio mentes. O que eu tenho e o que eu vou te entregar nas mãos a partir de hoje é técnica, é método. Eu leio o corpo. E o corpo, meu amor, o corpo é fofoqueiro. O corpo não sabe guardar segredo. O corpo não mente. O corpo mostra o trauma, a dor, quando ela aconteceu, por que ela aconteceu, o que aconteceu. Também mostra como a pessoa pensa, como ela sente, como ela age. O corpo mostra tudo. Ele mostra, inclusive, as crenças que a pessoa pode ter. Enquanto a boca da pessoa está dizendo, tá tudo bem, eu tô ótima, o ombro está gritando, eu carrego um peso que não é meu. Enquanto a testa está dizendo para mim que a pessoa está preocupada com o controle e o quadril está dizendo para mim que ela está com medo e que ela está travada nesse medo. O ser humano mente. A gente mente o tempo todo, até mesmo para a gente. E por quê? Para não sofrer. Mas o formato do corpo não mente. Ele é um mapa exato da sua história, das suas dores e de como a sua mente funciona. Nessa semana, no nosso minicurso, eu não vou te dar diquinhas de linguagem corporal. Esquece isso de cruzar o braço, se fechar, porque isso é raso. O que eu vou trazer para você, o que eu vou te apresentar, o que eu vou te entregar são os óculos que eu uso. Você vai sair daqui hoje mesmo vendo o mundo de um jeito que você nunca viu antes. Você vai olhar para uma pessoa na fila da padaria, você vai olhar na fila do mercado e você vai entender em segundos por que ela é tão tímida ou por que ela é explosiva. O que eu quero trazer para você vai fazer você olhar para o seu parceiro, para a sua parceira, entender por que ele é calado ou por que ela precisa de tanta atenção. E o mais importante, você vai descobrir
que qualquer pessoa pode aprender isso. E isso é o mais lindo da terapia da análise corporal. Não precisa ter faculdade prévia, não precisa ser psicólogo. A única coisa que você precisa é ter vontade de ver o invisível. Então, eu preciso que agora você desligue as notificações do seu celular, pegue papel e caneta, porque a sua visão de mundo vai mudar até o final desta aula. O que eu tenho para trazer para você é incrível, é algo do qual eu sou perdidamente apaixonada e eu acredito que você também vai se apaixonar por isso hoje. Até porque é muito simples. Você está preparado? Você está preparada? Então, vem comigo. Vamos começar. A primeira coisa que eu preciso trazer para você aqui, que é extremamente importante, é que para entender como eu faço aquela leitura do vídeo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Muita gente acha que o nosso corpo é assim por genética. Ah, Pri, eu sou gordinha porque toda a minha família é gordinha. Eu sou magro e ossudo porque o meu pai era assim. A genética influencia? Sim, mas ela não determina. O que determina o formato do seu corpo, se ele é mais quadrado, mais redondo, mais triangular, é um processo biológico chamado mielinização da medula espinhal. E calma, eu não vou dar uma aula chata de biologia para você. Pensa comigo de forma simples. Nós vamos olhar juntos agora para desde o momento que você estava na barriga da sua mãe até mais ou menos os seus 5 anos de idade. Nesse período, você passou por 5 fases de desenvolvimento. E em cada uma dessas fases, você tinha uma necessidade básica extremamente importante. Se essa necessidade básica não foi atendida do jeito que ela precisava, e raramente é, porque os nossos pais são humanos como nós e eles falham, você sentiu uma dor, um desconforto. E para sobreviver a essa dor, o seu cérebro mandou um comando para o seu corpo. Modifica aí, cria uma defesa, cria uma armadura, cria uma proteção. O formato do seu corpo hoje é a armadura, é a proteção que a sua criança criou para sobreviver lá atrás. Existem 5 tipos de armaduras, 5 tipos de corpos. Nós chamamos isso de traços de caráter. E aqui eu preciso que você tire, por favor, todo o preconceito da cabeça. Os nomes desses traços foram dados há mais de 100 anos por cientistas. Eles podem parecer assustadores, mas não são doenças. Eles são apenas nomes técnicos, certo? Ninguém aqui está doente. Então, vamos entender e vamos olhar junto os 5 traços. Os 5 traços são o esquizoide, que é o nosso primeiro traço. Ele é o nosso racional, o nosso lógico, o nosso criativo. Como segundo traço, nós vamos ter o oral. O oral é o nosso sensível, é ele que sente, ele é o nosso acolhedor, ele é o nosso traço comunicativo, é ele que conversa com as pessoas. Em terceiro lugar, o terceiro traço é o psicopata. E aqui eu quero te dizer que eu prefiro
contrair a palavra e chamar ele carinhosamente de psico, até porque o nome assusta as pessoas. E ele é o nosso articulador, ele é o nosso negociador, ele é o nosso líder. O quarto traço é o traço que se chama masoquista, e eu também prefiro chamar ele de forma mais gentil de masoca. O nosso masoca é o traço que a gente tem, que é o metódico, é o nosso traço detalhista, ele é o nosso traço organizador, que gosta de fazer tudo passo a passo. E por último, nós vamos ter o traço de caráter rígido. O nosso rígido, ele é o nosso traço competitivo, ele é o nosso traço perfeccionista, que quer tudo perfeito. Agora, eu preciso te dizer algo mais importante e que muitas pessoas que conhecem análise corporal não têm clareza real. Mesmo que você conheça um pouco ou que você conheça de maneira mais profunda, eu preciso trazer isso para você porque é importante demais. Todo mundo, escuta bem, todo mundo tem os 5 traços. Eu tenho, você tem, todas as pessoas têm os 5 traços. O que muda é a quantidade, é a receita do bolo. Algumas pessoas têm muito mais do oral e aí vão ser mais redondinhas, mais comunicativas, e outras vão ter mais do rígido e vão ser mais atléticas e mais perfeccionistas. Mas todos nós temos os 5 traços. E preciso te dizer que hoje a gente, inclusive, já pode ativar os traços que a gente tem menos para que eles venham para frente, e o que significa é que a gente vai ter mais recurso a nosso favor, porque todos os traços carregam o trauma, a dor. Mas todos eles também carregam um superpoder, um recurso. E é muito importante da gente entender que ele, mesmo na dor, carrega o recurso e utiliza o recurso. Porém, não 100%, que é aquilo que é muito importante a gente entender. Se o traço estiver na dor, a gente não vai utilizar o recurso 100%. E é essa receita de bolo no seu corpo que me diz quem você é. A partir de agora, eu vou te ensinar a identificar cada um deles. Eu quero que você faça um exercício enquanto eu explico. Tenta visualizar quem eu conheço que é assim. Pode ser você, pode ser o seu parceiro, a sua parceira, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, alguém do seu trabalho. Então vamos começar? Em primeiro lugar, nós vamos olhar para o traço de caráter esquizoide. O primeiro traço que se formou ainda na barriga da mãe. Então, a primeira coisa que eu quero que você imagine comigo é como se aqui a minha mão representasse agora o útero, certo? Então, eu quero que você imagine o bebê aqui no útero da mãe. Essa mãe passou, por exemplo, por estresse, por medo, por preocupação, ou talvez ela não queria engravidar naquele momento. O útero, para proteger o bebê, todas as vezes que a mãe tem uma emoção, um sentimento negativo, para proteger o bebê, o útero contrai. Ele fica firme, duro e frio. Essa temperatura, ela não é uma temperatura que vai ser perceptível ao nosso corpo, ao corpo humano. Mas para o bebê, que vai ser cerca de 1 grau, mais ou menos,
vai realmente se tornar muito frio, diferente do que ele permanece no útero, porque o bebê permanece com o útero macio, quentinho, acolhedor. Então, quando a mãe tem essas emoções, sejam elas sobre ela mesma, sobre alguém, ou sobre não querer a gravidez nesse momento, esse útero vai ficar duro e frio e o sangue vai para outras partes do corpo da mãe, faltando ali para o útero, gerando um fluxo pequeno, pouco e negativo, o que vai fazer com que este bebê, que não tem para onde escapar, vá para o campo mental dele, porque toda vez que o útero fica desta forma, o bebê sente que o ambiente não é seguro. Ele sente aqui a dor da rejeição. E aqui inicia a geração do nosso primeiro trauma na vida. Eu também quero trazer para você, e é muito importante você entender isso, que não necessariamente a mãe rejeitou o bebê, mas que o bebê sentiu que incomodava. E eu preciso trazer para você que eu me lembro de um cliente e a gente vai chamar ele de Tiago. O Tiago chegou aqui no meu consultório e ele era muito magro, ele usava aquele óculos fundo de garrafa, ele tinha quinas nos ombros, sabe? No cotovelo pontudo, os joelhos pontudos, os ombros pontudos, aquele corpo que a costela é aparente, muito magro, muito longo. E quando a gente olha para ele, quando eu olhava para ele, o corpo dele parecia que queria desaparecer na cadeira. Ele sentava bem na pontinha, recolhia os pés, parecia que ele queria sumir ali. E ele me disse: Pri, a minha vida inteira eu estava sobrando. Eu senti sempre que eu estava sobrando. Nas festas de família, eu só queria ficar invisível, ir para o meu quarto e jogar videogame. Porque parecia que se eu falasse alguma coisa, eu ia atrapalhar, eu ia incomodar. A dor da rejeição, ela gera um sentimento de não pertencer, de não fazer parte, de não ter direito de existir. O Tiago não era antissocial por maldade. Aliás, ele era um gênio da computação. Mas o corpo dele, esse corpo magrinho e ossudo, foi moldado para não chamar atenção, para garantir que ele não fosse rejeitado de novo. Percebe? Qual é a defesa que ele cria? Se eu me mexer, eu incomodo, porque é isso que o bebê sente na barriga da mãe. Se eu existir, eu incomodo. Então eu vou ficar quietinho e vou jogar toda a energia que eu tenho para esse lugar que eu vou ter que escapar várias vezes, já que a gravidez tem em média 275 dias. Quantas vezes o bebê vai precisar fazer isso? Quantas vezes o bebê vai se sentir assim? Dependendo dos sentimentos da mãe. Já que ele e a mãe são um. E o bebê não divide, ele não separa o que é da mamãe e o que é dele. Percebe? Então, toda a energia vai para a cabeça, para a criatividade, para a inteligência. Como a gente identifica o esquizoide? Olha para aquela pessoa bem magra, bem alongada, bem comprida.
aquela pessoa que parece que o corpo é só um suporte para a cabeça e que a gente vai ver quinas nesse corpo. Geralmente a gente vai ver aqui uma testa muito alta, com 4 dedos ou mais. A cabeça parece um pouco maior, inclusive desproporcional. Muitas vezes ele usa óculos, e eu preciso dizer a você que o óculos é uma barreira do traço de caráter esquizoide entre ele e o mundo, fazendo com que assim ele tenha uma proteção aqui entre tudo que o mundo traz e ele. Os olhos dele vão ser grandes e sem brilho, meio opacos, como se não estivessem olhando para nós, como se o olhar dele nos atravessasse. A gente tem a sensação de que eles sempre estão desconectados, no mundo da lua, sempre em Nárnia. E esse corpo é um corpo mais desengonçado. Como que a gente vai lidar com ele? O superpoder dele é a criação, essa inteligência, essa criatividade. Mas a dor dele é a rejeição. E é muito importante aprender a respeitar os limites dele. Ele detesta contato físico, ele não gosta de abraço, ele não gosta de beijo melado e ele não gosta dessas exigências. Se você cobra abraço dele, você mata ele. É muito importante respeitar a caverna dele. E aqui eu também preciso dizer a você que nós vamos ter em 2 traços caverna, que você vai ver um pouco mais adiante. Mas a caverna do esquizoide, particularmente, normalmente é o quarto. É o lugar onde ele se sente melhor. O mundo dele, fechado, muitas vezes inclusive escuro, aonde ele fica o tempo todo com fone de ouvido, no computador, no celular, aonde que ele está? Aqui na cabeça, fazendo exatamente aquilo que aconteceu lá na barriga da mãe, sozinho e quieto. Se você respeita o espaço dele e deixa que ele venha até você, quando o próximo traço que a gente vai olhar, o oral, tem vontade de abraçar você, ele vai ser genial com você. E aqui a importância real de entender os limites de espaço de cada traço. De entender como você funciona e como o outro funciona, para poder melhorar todas as nossas relações. Respira profundo, bem profundo. Por que eu estou pedindo para você respirar profundo? E eu vou pedir isso para você ao longo de toda essa aula. Todas as vezes que você puxa o ar pelo nariz de maneira bem profunda e solta de maneira lenta também, você está oxigenando o seu cérebro. E isso vai fazer com que você grave esta aula de maneira muito mais firme, muito mais forte, com que você aprenda muito mais. Agora, nós vamos para a fase da amamentação nesta linha do tempo que nós estamos seguindo. Então, o bebê nasceu. A necessidade dele agora é nutrição. Só que aqui é necessário que fique claro que vão existir 2 tipos de nutrição que são extremamente essenciais para este bebê. Lembra que eu te disse que em cada fase a gente tem necessidades básicas que devem ser preenchidas? A necessidade do oral e, portanto, desta fase da amamentação, que vai ali por volta dos 10 dias de vida até os 9 meses,
mais ou menos, vai depender de cada criança, porém, mas que aqui, quando essa criança recebe apenas nutrição alimentar e não recebe nutrição emocional, olhar, contato, carinho, aconchego, amor e presença. E tudo isso vai acontecer não porque os pais não querem dar, mas por uma série de fatores. Às vezes, a mãe dá o leite, mas não dá o olho no olho. Ou a mãe tem que trabalhar e deixa o bebê no berço chorando, ou ela tem tarefas de casa e outros filhos. E todas as vezes que esse bebê chora e ele sente que ninguém vem, vai gerar nesse bebê um vazio. E esse vazio é a dor de se sentir abandonado. É aqui que nasce o trauma do abandono. E eu preciso trazer a você que o abandono pode ser direto e pode ser indireto. A pessoa foi embora de forma direta e de forma indireta ela estava lá, mas ela não deu presença. Não é que a criança foi abandonada, percebe? Deixada na rua. É um outro olhar. Mas, de forma direta, isso seria abandono, inclusive rejeição direta. Nós vamos ter, de forma direta e indireta, em todos os traços, falando das dores, a forma direta, repito, e a forma indireta. Então, agora, o que eu preciso trazer para você é que essa sensação que a criança tem é de que ela precisa de alguma coisa, que ela precisa de algo e que ninguém vem dar. Esse bebê sente esse vazio no peito. E esse vazio da dor do abandono vai gerar uma série de questões na vida adulta. Por exemplo, a dependência emocional, os vícios, inclusive com comida, e as questões, por exemplo, com dívidas. Eu quero trazer para você agora o caso de uma cliente chamada Cláudia. A Cláudia, ela chegou com aquele rosto fofinho, lua cheia, aquele olhar úmido, brilhante, que conecta com a gente na hora. O corpo dela todo macio, arredondado, sem as quinas que a gente viu no esquizoide. Um corpo que dá vontade da gente apertar. E ela chegou para mim chorando copiosamente. E ela me disse: Pri, eu sinto um buraco no meu peito. Eu como, e esse buraco não fecha, Priscila. O meu marido está sentado do meu lado no sofá, mas parece que eu tô sozinha no mundo. A frase que ela trouxe para mim, que me marcou, é: parece que eu sou viúva de marido vivo. Você já se sentiu assim? Conhece alguém que já se sentiu assim? Percebe? E essa dor dela não era drama, ela era real. O corpo dela ficou fofinho e macio, não porque ela come muito, porque tem um monte de gente que come muito e não engorda. Ela engordou porque ela precisava ocupar espaço para ser vista. Para esse corpo veio dizer para esse marido: eu existo. Olha como eu tô grande. Será que assim você me vê? Por favor, me preenche. Cuida de mim.
Respira profundo. Para sobreviver, o corpo pensa: eu preciso ficar grande, eu preciso ser visto, eu preciso segurar tudo que eu como, toda a energia, para ver se o outro olha para mim. Percebe? O abandono é o medo da solidão. O abandono é a sensação de que você não vai dar conta sozinho. Muitas vezes você não consegue ir à academia, você até paga, mas não faz. Porque o seu oral é importante e ele precisa de outra pessoa junto com ele para realizar as coisas. E tá tudo bem. Você funciona assim, não tem certo e errado. É sobre o jeito que cada pessoa funciona. Como a gente identifica esse traço? O oral, ele é o oposto do magro e comprido, que é o esquizoide. O corpo do oral é mais redondinho. E aqui eu também preciso te trazer que nos estudos de análise corporal de hoje, a gente vai ter falta e excesso em todos os 5 traços. Então não tem mais esta ideia de que existe oral da falta, perdão, ou oral do excesso. Nós temos em todos os traços falta e excesso, tá certo? Então, quando a gente olha para o rosto, a gente vai ver bastante bochecha. Quando a gente olha para a boca, a gente vai ver lábios grossos, carnudos. Muitas vezes, uma boca que fica entreaberta. Nós vamos perceber um olho pequenininho, um olhar pidão. Sabe aquele olhar do gato de botas do Shrek? É uma pessoa que tem facilidade de ganhar peso, uma textura de pele macia, que dá vontade, como eu te disse, da gente apertar. Como que a gente vai lidar com o oral? Lembrando que o superpoder dele é o acolhimento, é a comunicação, é o sentir. E a dor dele é o abandono. Quando você vê um oral sozinho, ele está morrendo. Porque sozinho o oral morre emocionalmente. Ele precisa de gente, ele precisa de toque físico, ele precisa de cheiro. Eles choram fácil, até por comercial de margarina, e tá tudo bem. É assim que ele funciona. Se você é casado com alguém que tem esse traço com mais importância, essa pessoa não quer lógica. Ela quer que você sente do lado dela, pegue na mão dela e pergunte como ela está se sentindo. Quantas vezes tudo o que você precisava, talvez, era que alguém perguntasse como que você está se sentindo. Respira profundo. Quanta coisa, não é? Agora, nós vamos olhar juntos para o traço de caráter psico. E esse traço de caráter é um traço que as pessoas costumam chegar aqui e dizer para mim: ai, Priscila, eu não quero ter o psicopata. Respira. É importantíssimo esse traço na nossa vida. Afinal de contas, ele é o nosso negociador, ele é o nosso vendedor. Quando ele não está bem, a gente não consegue vender, a gente não consegue negociar, a gente não consegue liderar.
Na análise corporal, nós não estamos falando, quando a gente fala do psico, de assassino de filme, certo? Nós vamos falar de um traço de liderança e negociação. Então, vamos lá. Esse traço, ele começa quando a criança, lá na linha do tempo, vai para a fase dos primeiros passos e ela começa a interagir, a fazer gracinhas, a manipular as coisas. E eu preciso te dizer que a nossa ideia de manipulação, ela é muito distorcida. A manipulação prática, ela praticamente não pode ser retirada das nossas vidas. Eu aqui, conversando com você agora, trazendo para você toda essa clareza, é manipulação de informação. Você levar isso para outra pessoa também é. E tá tudo bem. Todos nós somos manipuladores. A questão não é ser ou não manipulador. A questão é quando a manipulação acontece em detrimento do sentimento do outro. Quando o sentimento do outro, o que ele vai sentir, não importa para a gente. É nesse lugar que a gente tem que olhar de forma diferente para esse traço que é tão importante. Então, continuando, essa criança vai fazer gracinhas. E os pais, eles vêm e dizem, faz aquela gracinha para a vovó ver, faz essa gracinha que você vai ganhar doce, canta para visita, faz lobinho, faz bichinho, bate palma. E essa criança vai entender o seguinte: eles não gostam de mim. Eles gostam do que eu faço. Eles gostam dessa performance, não de quem eu sou de verdade. Percebe? Respira profundo, porque aqui nasce a dor da manipulação. A sensação de ser usado. E eu preciso trazer para você que na dor da manipulação, nós não vamos só ter medo de ser usados, nós vamos ter medo que mintam para nós. Porque é como se isso fosse uma grande injustiça, aonde a pessoa nunca pode ser ela mesma. Percebe? Importante, não é? Pensa no cliente que chegou para mim, o Marcos. Ele tinha um tronco bem largo, um peito bem estufado e um queixo em formato de V. Muito importante, muito imponente esse queixo dele. Um sorriso torto. Mas você olha para baixo nesse corpo, a perna é mais fina, o quadril é mais estreito. Então, o corpo dele parece um triângulo invertido. O Marcos era aquela criança que a mãe dizia: canta aquela música pra gente, mostra como você é inteligente, olha o talento do meu filho. Ela exibia o filho para as pessoas. E quando ele cantava, todo mundo aplaudia. Mas quando ele chorava e queria colo, o que acontecia é que mandavam ele para o quarto e diziam para ele: homem não chora, tirando da criança o direito com o qual ela nasceu, porque chorar é fisiológico e é necessário para a autorregulação do nosso sistema emocional. E eu quero que você perceba aqui a importância de chorar. Porque se o nosso psico ele é muito importante, ele está na dor, a gente vai acreditar que chorar é fraqueza. Percebe? Respira profundo. Ele aprendeu
que só tinha valor se ele desse um show. Hoje, o corpo dele é grande em cima para intimidar as pessoas, para que ele possa negociar com as pessoas. O traço de caráter psíquico não troca afeto de graça. Ele faz acordos aonde ele entende que ele ganha e o outro também ganha. Ele troca favores. O corpo dele se moldou para que ele sempre esteja no comando, morrendo de medo de baixar guarda, morrendo de medo que mintam, morrendo de medo que passem a perna nele. Essa é a defesa da criança. Se eles me usam, eu vou usar eles também. Eu vou controlar a situação para não ser controlado. Quantas vezes você acorda todos os dias segurando todo o controle nas mãos? Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso, agora depois eu vou fazer isso, vou levar o menino na escola, vou trabalhar, vou não sei o quê. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E quando acontece algo que você não preveu, te bate desespero, te atormenta. Por quê? Por conta da dor, da manipulação, do controle e do peso que todo esse controle gera. Porque o único capaz de controlar tudo em paz é Deus. E é muito pesado a gente tentar ficar no lugar dele. Respira profundo. Como a gente identifica o psico? Lembra do triângulo invertido? Ombros mais largos, um peito estufado, parecendo que ele fez academia, mas não, o corpo dele é assim. O quadril é mais estreito. Pri, mas e se for mulher? Aqui a gente vai ter um corpo mais fino em cima e um quadril mais largo, fazendo o mesmo triângulo invertido do quadril para baixo, trazendo as pernas mais finas. Inclusive, no rosto a mesma coisa, porque esse queixo em formato de V, ele também vai trazer aqui em cima esse triângulo invertido no rosto também. Esse queixo mais proeminente e muito importante. Também é muito importante entender que o olhar do psico é um olhar mais penetrante, mais avaliador. Sabe aquele olhar que parece que está te escaneando, tirando a roupa da gente? É essa pessoa, é este olhar. Ele chega no ambiente e ele ocupa espaço com o peito. Ele costuma sentar esticando os braços. E ele é o nosso traço que faz a análise corporal. É ele que avalia tudo que está vendo, cada parte do corpo. Olha que coisa mais fantástica. Como que a gente lida com o psico? Eles são grandes líderes, grandes vendedores, grandes políticos, grandes negociadores. Esse é o superpoder dele, a liderança e a articulação. Eles não costumam demonstrar o que sentem. Vai ser difícil você ouvir de um psico, eu te amo. Pode provavelmente ouvir um eu também, mas ele tem dificuldade com sentimentos. Já que lá na infância, sentir para ele era perigoso. Percebe? Respira profundo. Ele mostra o que convém. A dor dele é ser manipulado ou ser feito de bobo.
Com uma pessoa do traço de caráter psico, a gente vai ter que ser claro, mostrar o ganha-ganha, mostrar que ele está no controle. E sabe o que vai acontecer? Ele vai mover o mundo por você. Agora, nós vamos para o quarto traço. O nosso traço de caráter masoca, o masoquista. Seguindo essa linha do tempo, a gente vai chegar na fase do desfraude. E agora é importante entender que a criança está aprendendo a segurar o xixi e o cocô. E se os pais forçam muito, brigam muito, expõem a criança, olha lá, fez na calça de novo, que porco, que vergonha, ela sente a dor da humilhação. E isso ainda pode ser reafirmado, corroborado, com pais que humilham a criança publicamente, na frente de outras pessoas. Às vezes batendo, às vezes desdenhando, às vezes mandando calar a boca e dizendo que criança só fala besteira. Nós poderíamos ir para vários lugares aqui para olhar o quanto a humilhação é prejudicial e é um trauma extremamente profundo que vai gerar na vida adulta vergonha, culpa e o medo, o pavor de errar. Pelo medo de ser criticado, criticada, pelo medo de ser humilhado. Você tem esse medo de ser exposto, de ser exposta? Eu preciso dizer a você que esse medo de ser exposto, principalmente em público, ele é considerado o maior medo do ser humano. O medo de ser ridicularizado. E isso está dentro desse período e desta dor, deste trauma, o trauma da humilhação. Mas, Pri, a gente fala as coisas pro bebê, que nojo, fui, tá fedido, e o bebê dá risada. O bebê dá risada, mas ele entende que tudo que ele está produzindo não serve, não presta. E que é sujo ou feio. Percebe? A criança entende que tudo que sai dela, seja cocô, seja palavra, seja emoção, é sujo e é errado. Esse traço, inclusive, costuma ter questões muito importantes com o intestino, justamente porque ele trava tudo dentro dele. Eu quero te trazer um caso bastante importante, e esse caso vai fazer com que você consiga entender algumas coisas. Eu atendi uma mulher, e a gente vai chamar ela de Ana. A Ana tinha um corpo mais quadrado, mais forte, parecia um bloco, um pescoço curto e grosso. E o bumbum dela, gente, o bumbum dela parecia que tinha tomado um tapa, travado para dentro, reto e tenso. Parecia que tinha sido passado a ferro. A Ana carregava a família inteira nas costas. Ela resolvia os problemas de todo mundo. Ela cuidava dos pais, mas ela mesma não falava nada. Quando ela chegou, ela me disse: Pri, eu tenho medo de falar o que eu penso e as pessoas rirem de mim e elas me criticarem. Então eu prefiro guardar. Essa mulher estava há anos guardando tudo, tudo dentro dela. O quanto você tem guardado tudo dentro de você? Por medo de ser criticado, de ser criticada, de ser exposto.
exposta, humilhado. Percebe? Respira comigo profundo. Esse corpo dela criou uma casca grossa, uma pele firme e esse bumbum trancado, literalmente para não deixar passar nada. Nem emoção, nem erro. Ela suporta o peso do mundo calada, para não ser humilhada. Ela aguenta. É ela que tem paciência, é ela que suporta. Essa defesa, eu vou trancar tudo, não vai sair nada, eu vou aguentar a pressão. Como que a gente identifica isso? A gente identifica tudo isso nesse corpo mais quadrado. Sabe aquele formato, por exemplo, do Bob Esponja? Pescoço curto, grosso, corpo quadrado. Às vezes, parece que a cabeça está enfiada nos ombros. E é óbvio, as pernas são mais grossas, o tronco é forte e o principal é o bumbum. Esse bumbum é travado, é para dentro. Os pés vão ser 10 para as 2. Quanto mais os pés forem para fora e o bumbum para dentro, mais traumatização de humilhação houve no período do desfraude. Percebe que aqui, quando a gente olha para o corpo da pessoa, a gente pode determinar que o trauma aconteceu entre os 2 e 3 anos de idade. Percebe? Porque é mais ou menos o período em que as crianças estão desfraudando. A gente consegue determinar hoje, através da análise corporal, até isso. Não é uma coisa maravilhosa, não é fantástico? Então eu ainda preciso trazer para você que o masoca vai ter uma pele mais grossa, mais firme e muitas vezes marcas de tensão no rosto, às vezes buracos de espinha, marcas de acne, como é que eu vou trazer isso para você? Uma marca, um vinco muito importante aqui, trazendo um peso para esse olhar. Um olhar que parece sempre que a pessoa está cansada, que ela está exausta, porque ela está sobrecarregada, levando o mundo todo nas costas dela. E não tem ninguém que pode aguentar isso pela vida inteira. Como que a gente vai lidar com ele? São as pessoas mais confiáveis, as mais leais, as mais metódicas também, as mais detalhistas e as mais pacientes. Porém, quando esse traço estoura, é algo terrível. Porque ele não estoura, ele explode. É igual a uma panela de pressão. E daí respinga em todo mundo. E depois ele vai sentir culpa e vergonha pelo que aconteceu. Percebe como a dor traz peso e questões muito importantes, fazendo inclusive com que ele se feche mais. Preciso trazer para você que ele tem como superpoder a consistência, o fazer devagar, mas de forma contínua, o passo a passo, no tempo dele. O planejamento. Eles veem as coisas, eles veem o erro antes dele acontecer, porque a dor dele é a humilhação, lembra? E como ele tem medo de ser criticado, ele planeja tudo antes, direitinho, para que isso não aconteça. Eles morrem de medo de errar e morrem de medo de ser expostos.
Portanto, nunca exponha, grite com ele em público, nunca apresse ele. Respeite o tempo dele de processar as coisas, porque o corpo dele foi feito para travar, não para correr, e tá tudo bem. É assim que ele funciona. É só a gente entender isso para respeitar e não exigir o que ele não pode fazer. Respira profundo. Agora, nós vamos para o quinto traço, o rígido. E eu quero te trazer aqui que nós vamos chegar na fase da descoberta da sexualidade. Eu preciso te trazer clareza nisso. Descobrir a sexualidade não é descobrir sexo, certo? Descobrir a sexualidade é entender que tem uma diferença, que é o que a criança vai descobrir nesse período, entre lavar o joelho e lavar o órgão genital. E a criança percebe nesse período que o mundo é feito em pares. Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, mas que ela não tem esse parzinho. Naturalmente, a criança vai entender que o par ideal para ela é ou o papai ou a mamãe. O menino quer ser o par da mamãe e a menina quer ser o par do papai. Mas eles sempre perdem a disputa, porque à noite o papai e a mamãe vão dormir juntos. E a criança vai ficar sempre sozinha. Então isso não acontece um dia, 2 ou 3. Acontece por todo esse período, até ali os 5 anos após o desfraude. E isso faz com que a criança se sinta excluída, traída e trocada pelo outro adulto. Percebe? Eu quero que você respire profundamente comigo. Chegou para mim, certa vez, uma cliente chamada Juliana, num atendimento, e eu quero te trazer eu quero que você imagine aquela mulher linda, aquela mulher realmente deslumbrante, corpo perfeito, violão harmônico, um bumbum bem durinho, bem bonito, uma cintura bem fina, um quadril proporcional ao corpo, não largo como o quadril do traço de caráter psico. Ela chegou aqui de uma forma que você vai se reconhecer. Não por conta das partes do corpo, e talvez por causa delas também, mas eles são pessoas que estão sempre impecáveis, roupa combinando, cabelo perfeito, e todo mundo acaba achando que a vida deles é fácil demais, que ela é perfeita. E quando ela sentou na minha frente, ela sentou exausta e destruída. Ela me disse: Pri, eu não posso descansar. Se eu não for a melhor esposa, a melhor profissional, a mais bonita, ele vai me trocar, Priscila. Ele vai escolher outra. Se eu não for perfeita, eu vou perder no meu lugar. A dor dela é a dor da comparação, que foi criada lá na infância. Porque, além das dores que a criança sentiu ali com essa situação dos pais, a gente também vai ter as comparações que os pais fazem. Ah, teu irmão tirou 10 e você, né? Ai, olha o cabelo da tua amiga tão bonito.
Olha ali, o outro tá sempre limpo, arrumado. Você podia ser assim também, né, filho? Né, filha? A dor é a comparação. Respira profundo. Aqui eu quero trazer para você algo bastante importante. As dores de troca, traição e exclusão nos colocam num lugar de tentar ser perfeitos o tempo todo, pelo medo de sermos traídos, porque a gente acha que qualquer pessoa vai ser melhor do que a gente, vai fazer melhor do que a gente, vai ser mais bonita do que a gente, percebe? É isso mesmo. O corpo se modela para ser perfeito. Tem curvas, tem agilidade, não é por vaidade, é por sobrevivência. É uma arma de guerra para garantir que ela nunca seja a segunda opção, essa beleza toda, para garantir que ela nunca seja traída. E não importa o quanto você veja de beleza nas pessoas, o medo que ela tem de que isso aconteça faz com que ela busque esse perfeccionismo exagerado de uma maneira que vai ferir ela, tentando ser perfeita em tudo. E aqui eu preciso trazer para você, novamente, que é um lugar muito pesado, porque perfeito é só Ele, só Deus. Só Ele dá conta desse lugar. Respira profundo. A defesa desse traço, para eu ser escolhido, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o mais bonito. Como que a gente identifica tudo isso nesse traço? Entendendo que ele vai ter essa defesa, mas ele também vai ter um superpoder. Então, no rígido, a gente vai ver corpo harmônico, rosto harmônico. A gente não vai ver testa importante, nariz importante, queixo importante. Tudo é harmônico, tudo é bonito esteticamente. A gente vai ver curvas, a gente vai ver cinturinha de violão, a gente vai ver músculos definidos, mesmo sem que ele faça muita academia. Esse corpo é perfeito. E esse corpo é perfeito porque ele foi criado para agir, para ação. O rígido faz muitas coisas e também para atrair o outro, para que ele seja escolhido em primeiro lugar. Uma mulher rígida, por exemplo, pode sair do trabalho depois de estar muito cansada e o filho vai fazer aniversário, ela vai fazer toda a decoração da festa, ela vai fazer todas as comidas da festa, ela vai arrumar tudo, vai se arrumar linda, todo mundo vai chegar e vai estar tudo perfeito. E quando você perguntar para ela se ela precisa de ajuda para limpar as coisas depois da festa, ela vai dizer não, já está tudo certo, muito obrigado, porque ela tem que ser perfeita. Percebe o peso que isso traz? O rígido tem dificuldade de delegar, ele tem dificuldade de soltar. E essa dificuldade está presa nele acreditar que só ele vai fazer melhor, que só ele vai fazer perfeito. E aqui a gente não consegue pedir ajuda para as pessoas. E tudo fica muito pesado. Percebe? Eles gostam muito de se arrumar, de combinar roupa, de ter sempre o cabelo alinhado e tudo mostrando perfeição. Como que a gente lida com o rígido? Eles são extremamente competitivos e perfeccionistas. Se você olhar para um rígido e disser, você não consegue, olha, ele vai chegar em qualquer lugar.
porque ele é competitivo e ele vai provar para você que ele consegue. Eles são extremamente ágeis, podem fazer várias coisas ao mesmo tempo e realmente dar conta de todas. São extremamente executores, começam e terminam as coisas, lembra? Eles são perfeitos. Então, o rígido, ele não vai gritar, ele não vai fazer escândalo, mesmo que ele tenha ciúmes, por conta da ideia dele de comparação. O superpoder dele é a agilidade e a perfeição, inclusive fazer as coisas bem feitas. Mas a dor dele é a traição, a troca e a exclusão. Eles têm ciúmes porque eles acham que vai ter uma segunda opção, mas não são eles que vão fazer barraco. Como a gente tem os 5 traços, o barraqueiro é o oral. Então, eu preciso trazer para você que ele não pode se sentir a segunda opção. Ele tem sempre que se sentir, para a pessoa que ele ama, o centro das atenções. O rígido vai ser incapaz de trair, até porque tudo para ele tem que ser perfeito. A traição vem lá do traço de caráter psíquico. E aqui a ideia da traição também é pela conquista, não é especificamente por trair. Porque o rígido no relacionamento, ele quer tudo perfeito, e isso acaba fazendo com que ele seja muito exigente e que ele cobre demais tudo das pessoas que estão ao lado dele, desde organização e perfeição e tudo mais, porque ele quer sempre tudo perfeito. Você percebe que tudo isso é apenas um grito dessa criança dizendo: olha para mim, escolhe. Percebe? É pesado, não é? Respira profundo. Na troca, na traição e na exclusão, além da gente ter medo de ser traído o tempo todo, a gente vai acreditar que se a gente não for perfeito, a gente não vai ser amado. Olha o tamanho da importância disso e de tudo que isso pode gerar. Eu trouxe para você hoje um mundo incrível, fascinante, do qual eu sou apaixonada. Quanta coisa você aprendeu agora? Quanta coisa você entendeu hoje? Você acabou de receber um mapa. Você viu o esquizoide, entendeu que ele é magro e que tudo dele está aqui na mente. Que ele é o nosso criativo, que as ideias dele são incríveis e que a gente precisa dar espaço para ele. Você aprendeu que o oral é redondinho ou que ele é macio e que ele é sentimento, que ele é comunicação e que ele também é acolhimento. Você entendeu que o psico é um triângulo invertido e que ele é a liderança e que ele também é controlador. Você também descobriu o masoca, que ele é quadrado e que ele é força, resiliência, suportar. E você conheceu e descobriu o rígido e que ele é bonito, que ele é lindo, que ele é harmônico e que ele é muito perfeccionista. Talvez agora você esteja pensando: poxa, Pri, mas eu sou uma mistura de tudo. Eu tenho a barriga do rígido, eu tenho o rosto do oral e eu tenho a cabeça do esquizoide. E é isso, meu amor, é exatamente isso. Você
é uma receita única. Você é uma mistura única. E é por isso que um dia você quer colo, e no outro você quer dominar o mundo, e no outro você quer tudo organizado e tudo perfeito. E tá tudo bem. Entender isso é a chave para parar de brigar com quem você é e para parar de brigar com quem você ama. Quantos casamentos acabam porque a esposa oral quer conversar e o marido, que tem o esquizoide mais importante, quer ficar em silêncio? As pessoas acreditam que é falta de amor, mas o formato do corpo mostra que o que aconteceu ali foi invasão, foi falta de compreensão. E isso aqui, esse casamento, poderia ser consertado dentro da análise corporal, porque era só trazer para frente o oral do esquizoide para ele aceitar um pouco mais de carinho e dar um pouco mais de carinho para essa oral, e também trazer para essa oral um pouco mais do esquizoide dela, fazendo com que ela entendesse e respeitasse os limites do marido. Percebe? E isso é lindo, não é? A gente acaba achando que é falta de amor, mas é só o formato do corpo. Hoje você aprendeu a ler o formato do corpo, mas lembra que eu te trouxe que o corpo é fofoqueiro? E às vezes a gente não escuta o nosso corpo. A gente ignora o formato, a gente ignora e força o esquizoide a ir para uma festa. A gente força o masoca a ser rápido. E aí o corpo vai fazer o quê? Aí o corpo grita. E o grito do corpo vem em forma de sintoma, vem em forma de doença. Você tem dor nas costas, que nunca passa, você tem gastrite, azia, refluxo, você tem enxaqueca constante, você não consegue emagrecer de jeito nenhum. E nada disso é azar, isso é o traço gritando socorro. Na nossa próxima aula, você vai aprender a traduzir esse grito. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar exatamente qual é a emoção que está por trás da gastrite, que está tentando te falar sobre os sapos que você engole. Eu vou trazer para você um admirável mundo fantástico que está dentro da terapia da análise corporal. Então, o teu dever de casa hoje é comece a observar, sem julgamento. Olha as fotos de família, tenta identificar os 5 traços que eu trouxe aqui e te ensinei hoje. E, meu amor, esteja aqui na nossa próxima aula com seu caderno, porque nós vamos desvendar os segredos das suas dores. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Um beijo enorme. Deus te abençoe. Eu vejo você na nossa aula 2. Até lá.